Os heróis são um ideal que buscamos, os vilões um ideal que evitamos. E os anti-heróis? Bom, eles são mais o que somos. Thomas Shelby, Michael Corleone, Homelander, Tyler Durden, Walter White, Patrick Bateman, Tony Soprano, Russ Cole, Tony Montana, Jordan Belfort, Jack Sparrow. O que todos eles têm em comum, o que os torna anti-heróis e por que esses personagens têm se tornado cada vez mais populares. Será que o mundo não tem mais espaço para heróis como o Super-Homem ou o Capitão América? Será que cansamos de heróis perfeitos? Ou isso é só um reflexo da loucura desse mundo que vivemos? The world needs bad men. We keep the other bad men from the door. Desde bem cedo a gente aprende a interpretar a vida de uma forma bem simples. Dividimos tudo em duas partes, o certo e o errado, o bem e o mal, o herói e o vilão. É como se olhássemos para o mundo como uma moeda, com apenas dois lados opostos. Eu lembro bem quando eu era criança e estava passando qualquer filme na televisão que eu não conhecia, a primeira coisa que eu fazia era olhar para o meu pai e perguntar: quem que é do bem e quem que é do mal? Só depois de saber, eu conseguia assistir em paz, porque para mim era tudo sobre isso, saber de que lado cada um estava. E pensando bem, é exatamente assim que desenham o mundo para uma criança. Somos ensinados a ver o mundo em preto e branco, porque isso nos dá esperança, nos traz conforto. O bem e o mal são atalhos psicológicos, formas de simplificar o caos da vida para que a gente possa entendê-la e, principalmente, nos sentir protegidos. Mas nunca vou esquecer do dia que o meu pai estava assistindo Scarface. Como se chama? Antônio Montana. E eu, completamente chocado com as atitudes do protagonista Tony Montana, que teoricamente seria o bonzinho da história, logo perguntei: mas como assim? Ele é do bem? E dessa vez eu lembro bem que meu pai riu e disse: nem tudo se resume a bem e mal. Nem sempre é tão simples assim. Na hora eu fiquei bem confuso, mas basicamente eu estava sendo apresentado a figura do anti-herói. Aqueles que não estão nem em um extremo nem no outro, mas que estão em algum lugar nesse meio, vivendo numa zona cinzenta. São personagens que mostram que a vida, ao contrário do que eu acreditava, não cabia dentro de uma moeda com dois lados. Eles vivem na ambiguidade moral. The only rules that really matter are these. What a man can do and what a man can't do. Olha pro Jack Sparrow, por exemplo. Sua motivação é simples. Ele é egocêntrico, movido por ganho pessoal, poder e prazer. Ele não tá preocupado em ajudar as pessoas. Ele não se importa como suas ações afetam os outros. Não se importa com o que a lei ou as regras dizem. Ele faz o que quer, quando quer. Me, I'm dishonest. And a dishonest man you can always trust to be dishonest. E mesmo que ele seja diferente de um herói tradicional, com todas suas contradições e atitudes imorais, ele conquista e cativa as pessoas. You are without doubt the worst pirate I've ever heard of. But you have heard of me. Os anti-heróis são criados de uma forma que o público se conecta com eles. Ao mostrar a perspectiva do personagem, o porquê ele escolhe fazer o que faz, suas motivações e desejos, o público entende a causa de suas ações. E mesmo que não concorde com elas, podemos mesmo assim nos identificar com eles. We don't smoke in here. Well, I fucking do. Nor to be used language. E essa identificação tem níveis e níveis. Você pode muito bem ter um anti-herói como Robin Hood, alguém que rouba dos ricos para dar para os pobres, uma causa que, por mais que seja moralmente incorreta, consegue ter uma aceitação maior do público. Como no filme Os Suspeitos, onde a filha do protagonista desaparece e ele se transforma, fazendo de tudo para poder encontrá-la. Entendemos suas motivações e por mais que ele extrapole e suas ações não sejam consideradas as mais corretas, consideramos sua causa nobre. Mas podemos também ir para o outro extremo, como no caso do Coringa de Joaquin Phoenix, onde no filme ele assume o papel de protagonista e deixa de ser aquele mero vilão, o antagonista do Batman, e passa a figurar como anti-herói. Nós entendemos sua história, sua perspectiva, vemos o personagem a todo momento sendo ridicularizado e humilhado pela sociedade. Uma piada para todos, um filho adotado com problemas mentais, alguém que foi completamente abandonado pelo mundo e que se revolta. Vemos a construção do personagem, suas motivações e por mais que conseguimos compreender seu lado, seus atos continuam tendo uma forte rejeição do público. E o que é interessante dentro dos anti-heróis é a capacidade que eles têm de nos provocar a pensar. Até onde somos capazes de ir por uma causa? Até que ponto podemos considerar os atos deles nobres, aceitáveis ou até justificáveis? E o mais importante, será que esses limites que enxergamos, tanto para eles quanto para nós, são realmente nossos? Ou foram impostos por uma moral coletiva? There's an absolute morality? Maybe. And then what? If you think there is, go ahead, be that thing. Bad people go to hell? I don't think so. You think that? Act that way.
Enquanto heróis e vilões tradicionais são praticamente ferramentas para reforçar o que a sociedade quer que a gente acredite, o que é certo, o que é errado, como devemos nos comportar, os anti-heróis nos fazem questionar tudo isso. Homelander, he's a human. He's just like the rest of us. We all make mistakes, right? No. I mean, come on, No. give it up. No. I don't make mistakes. I'm not just like the rest of you. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. Eles não são figuras perfeitas construídas para nos inspirar. Inclusive, os anti-heróis desafiam a própria ideia da perfeição. I want to stay married, Dad, but it's crazy out there. Some of these girls, you should see them. Oh my God. Eles são cheios de defeitos, vícios, desejos imorais, de ódio, inveja, rancor, e é exatamente por isso que eles cativam tanto, porque são mais tangíveis, mais reais. Eles não estão aqui para nos dizer o que fazer ou como viver. Pelo contrário, eles mergulham nas falhas humanas, muitas vezes se deixando levar completamente por elas. I do not hope for a better world for anyone. In fact, I want my pain to be inflicted on others. I want no one to escape. Todos nós carregamos a nossa própria versão de moralidade, moldada pelas cicatrizes da nossa história, pelos traumas que enterramos e pela forma única com que enxergamos o mundo. All I have in this world is my balls and my word, and I don't break them for no one. Do you understand? Os anti-heróis, eles expõem algo que tentamos ignorar, o conflito constante entre quem somos e o que fomos ensinados a ser. I live in a little room out in the country behind a bar. Work 4 nights a week. In between, I drink. And there ain't nobody there to stop me. I know who I am. Talvez seja por isso que eles nos confortam, porque nos libertam, mesmo que por um instante, da ilusão de que existe uma única moral que deve ser seguida. Se você já sentiu vergonha por agir, pensar ou desejar algo que vai contra o que ensinaram ser moral, você sabe bem do que eu tô falando. Esses sentimentos de culpa não são naturais, eles são construções, marcas invisíveis deixadas pelo condicionamento que aprendemos a chamar de moralidade. E mesmo depois de adultos, quando somos obrigados a encarar por conta própria a realidade crua da existência, o desamparo, a morte, o sofrimento, recorremos ao mesmo mecanismo de conforto que aprendemos na infância. Naquele tempo, eram nossos pais que determinavam o que era certo ou errado. Agora são deuses, ideologias ou sistemas morais que assumem esse papel, nos oferecendo as mesmas respostas prontas, simplistas e nos mantendo presos à velha ilusão de que a vida pode ser dividida entre o jeito certo e o jeito errado. Some folks enjoy community, common good. Yeah, well, if the common good's gotta make up fairy tales, then it's not good for anybody. E assim entramos em um processo regressivo, onde ao invés de enfrentar a realidade com autonomia, buscando mergulhar nas complexidades da vida, retornamos à mentalidade infantil, que é basicamente a mesma coisa que eu fazia quando eu perguntava quem era do bem e quem era do mal para o meu pai. Refletir por conta própria sobre todo esse caos pode ser perturbador e angustiante. Transference of fear and self-loathing to an authoritarian vessel is catharsis. He absorbs their dread with his narrative. Because of this, he's effective in proportion to the amount of certainty he can project. Freud tinha uma visão interessante sobre isso. Ele dizia que a religião é uma ilusão derivada de desejos humanos. Ele via essa necessidade de consolo religiosa como um delírio coletivo, algo que nos prende a uma visão simplista e moralista da realidade. Para ele, essa moralidade imposta pela religião e pela sociedade serve como uma fuga, um refúgio para evitar o desconforto de aceitar que talvez não exista uma ordem universal ou um significado maior. Can you imagine if people didn't believe or things they get up to? Exact same thing they do now, just out in the open. E aqui estou tratando da religião em específico porque ela é, em muitos casos, a origem das normas morais que aprendemos desde cedo e seguimos tão fielmente sem nem se questionar. Mas pare por um momento e pense bem, quem foi que criou essas regras que você segue? Quem decidiu o que é certo ou errado? If the rule you followed grudged of this, of what use was the rule? E muita gente pode me chamar de profano ou de pecador simplesmente por trazer à tona essas questões. Mas se você realmente acredita em algo, o melhor que você pode fazer é permitir-se questionar sobre isso, porque é através dos questionamentos que nossas crenças se fortalecem, ou se desfazem. Certainty is the great enemy of unity. Certainty is the deadly enemy of tolerance. Even Christ was not certain at the end. Dio mio, perché mi hai abbandonato, he cried out in his agony at the 9th hour on the cross. Our faith is a living thing precisely because it walks hand in hand with doubt. If there was only certainty and no doubt,
there would be no mystery, and therefore no need for faith. Mas estamos tão presos à ideia infantil de que respostas prontas podem nos trazer segurança nesse mundo incerto que preferimos nos fechar. Só que às vezes, essas certezas também nos cegam. Mas aqui vai a pergunta: o que é moralidade, afinal? Uma ideia nobre para guiar nossas ações ou apenas um conjunto de regras criadas para manter tudo sob controle? Será que é a vontade de Deus traduzida para a Terra? Mas agora, e se não existisse um plano maior? E se o universo for totalmente indiferente à ideia de moralidade? E se o bem e o mal não fossem nada além de criações humanas para lidar com o caos? Algo que, como Nietzsche bem dizia, não passa de uma covardia. Porque seguir regras que outros criaram é muito mais fácil do que olhar para dentro e encontrar suas próprias respostas. É mais fácil aceitar o que nos dizem ser certo ou errado do que enfrentar a verdade sobre quem somos, seres falhos, complexos, cheios de desejos que a sociedade nos ensina a esconder. E onde quero chegar é que quando aceitamos essas regras como verdades absolutas, seja pelo medo de Deus, seja pelo medo do julgamento alheio, só criamos uma nova ilusão. Uma moralidade que não nasce do desejo genuíno de agir de forma decente, mas do medo de uma punição invisível. A verdade é que tua bondade deve ter uma certa pureza. Caso contrário, não é bondade. If the only thing keeping a person decent is the expectation of divine reward, then brother, that person is a piece of shit. A verdadeira moralidade, se é que ela existe, só pode vir de uma escolha verdadeira. Você faz o que faz porque acredita nisso, não porque alguém disse que é o certo. E é exatamente aí que os anti-heróis entram. Os heróis seguem as regras, os vilões as quebram. Anti-heróis questionam porque essas regras existem em primeiro lugar. Essa é a essência do fascínio por eles. Suas ações não trazem respostas fáceis, elas nos trazem perguntas difíceis. E se queremos de alguma forma encontrar nossas próprias respostas e seguir uma vida mais verdadeira, por mais difícil que seja, esse é o caminho que temos de trilhar. E se isso faz sentido para você, queria aproveitar esse momento para te convidar a conhecer a minha série. Uma jornada mental que te levará a enxergar o mundo de uma forma completamente diferente. São 10 episódios e mais de 4 horas de conteúdo que vão te provocar, te fazer refletir e repensar muita coisa na sua vida. Já recebi várias respostas e avaliações positivas da série e tenho segurança de que se você gosta das reflexões que trago aqui, você não vai se arrepender. Mas chega, não vou ficar aqui te enchendo o saco. Para quem tiver interesse, preparei um trailer de 3 minutos com mais informações. You're all a bunch of fucking assholes. You know why? You don't have the guts to be what you want to be. You need people like me so you can point your fucking fingers and say, that's the bad guy. So, what'll I make you? Good? You're not good. You just know how to hide. Me, I don't have that problem. Me, I always tell the truth. Even when I lie. Tony Montana não se preocupa em ser o que a sociedade espera. Ele se assume pelo que é, sem filtros. E isso incomoda. Não porque as pessoas simplesmente discordam do que ele faz, mas porque ele expõe algo que elas tentam esconder. É muito mais fácil apontar o dedo e dizer que ele tá errado, que ele é o problema, porque isso desvia o foco das nossas próprias falhas e contradições. Carl Jung dizia que a sombra é tudo aquilo que reprimimos por não se encaixar no que nos ensinaram ser certo, e os anti-heróis nos levam a encarar essa sombra. Eles nos jogam na cara aquilo que fingimos não ser. Who are you talking to right now? Who is it you think you see? You clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No, I am the one who knocks. Quando entramos e nos conectamos com o mundo deles, somos levados a questionar. E se as circunstâncias fossem diferentes? O que você seria capaz de fazer? Até onde você iria se as regras que te controlam simplesmente desaparecessem? Enquanto você não se tornar consciente da sua sombra, ela dirigirá a sua vida e você a chamará de destino. Você acha que está no controle, mas segue regras que nunca escolheu. Anda por um caminho que talvez nunca tenha sido realmente seu. Você nem percebe que está preso. Como Dostoiévski dizia, a melhor maneira de evitar que um prisioneiro escape é garantir que ele nunca saiba que está na prisão. Vivemos em um mundo que ensina o que pensar e não como pensar. Been that way since one monkey looked at the sun and told the other monkey, he said, for you to give me your fucking share. People. So goddamn frail, they'd rather put a coin in a wishing well than buy dinner.
E sabe por quê? Porque viver sem respostas prontas significa que você tem que encarar a verdade. E aqui vai ela. Não existe um lado. Não existe só o herói, só o vilão ou só o anti-herói. Todos eles são partes de você. Não opostos, mas pedaços do mesmo todo. Você torce pelo Tony Montana porque parte de você quer viver sem amarras, sem se importar com as regras. Você entende o Coringa porque sabe em algum nível o que é ser esmagado por um sistema que não liga pra você. E você se conecta com Jack Sparrow porque na sua vida você também quer mandar as expectativas à merda e fazer o que quiser. I feel so sorry for you, Walt. Fuck you. Mas a questão não é sobre imitar esses personagens, é sobre o que eles revelam, o que eles fazem você enxergar em si mesmo. É o ideal que você busca, a revolta que sente ou as falhas que tenta esconder. Enquanto você não aceitar que carrega tudo isso dentro de você, você continuará preso, porque liberdade não é escolher um lado. Liberdade é entender que você não precisa ser só uma coisa, que você não deve nada a ninguém. Liberdade é viver sem máscaras, sem o peso de agradar ou se encaixar. É se permitir simplesmente ser. No meu canal tem uma série de vídeos que podem te interessar. Já fiz vídeo dos heróis, vilões, análise de personagens como Draco Malfoy, enfim. Dá uma conferida que tem bastante coisa. Mas se quiser ir para um outro nível de profundidade, te convido a conhecer a minha série. Aqui eu reuni pensamentos que infelizmente não consigo colocar no YouTube. Se quiser saber mais, nesse trailer de 3 minutos eu explico melhor a ideia.